Olá a todos, vamos começar aqui um vídeo que eu diria aí dos vídeos mais importantes de todos que eu tenho feito, que é a questão aqui do aumento aqui de dengue aqui na cidade de Paranavaí, no Paraná. Isso também está acontecendo em várias cidades, vários estados. E esse calor extremo e a falta do frio, né? O ano passado quase não fez frio, facilitou muito ao desenvolvimento do causador da dengue aqui na região. Na minha casa eu olho o quintal todo dia para ver se tem acúmulo de água, tenho olhado todos os espaços. Depois desse vídeo eu vou até filmar aqui meu quintal, mostrar o que eu fiz aqui para ocupar o quintal e diminuir assim espaço para o Aedes aegypti poder se reproduzir. Então, por que está aumentando tanto essa questão aqui de dengue na região? Basicamente porque as pessoas acham que a dengue é um problema só do poder público. Se fosse focos numa lagoa, num rio, num riacho, é uma questão muito importante aí para o poder público atuar. Mas não, o que acontece aqui é que a dengue ele é produzida no meu quintal, no quintal do meu vizinho, dentro da área privada, né? Então o combate à dengue começa no seu quintal. É você que tem que começar a dar exemplo. Longe de ser apenas um problema do setor público, o controle da dengue se inicia nos quintais, onde podem ser criatórios de larvas e em locais de acúmulo de água. A união da comunidade e a mudança de hábitos e a mudança dessa relação do morador com seu quintal pode ajudar muito. Aqui o Aedes aegypti, né, ele aparece sempre em casa nas partes da manhã e final da tarde. Ele é de hábito na hora que clareia o dia e na hora que o dia está começando a escurecer. Ele voa de forma irregular, né? Não voa reto, e ele voa até 1 metro de altura e dá preferência aí picar gente da cintura para baixo. A não ser que seja numa cadeira, algum ponto mais baixo, aí ele vem picar na mão da gente. Ele é silencioso, então quando aparece um pernilongo na sua casa que vem buzinar no seu ouvido, fique tranquilo que esse não é o da dengue. Esse daí é o Culex, que é o outro pernilongo, mas que não é o transmissor da dengue. O Aedes aegypti ele é listadinho branco e preto, com as patinhas também rajadas, né? Então tá aqui, essa aqui foi todas as imagens que eu pedi para produzir pela inteligência artificial, para a gente ver mais de pertinho como que é esse pernilongo aí que é o transmissor da dengue, não só da dengue, como da zika, da chikungunya e da febre amarela. Então, combater os focos de reprodução dele é extremamente importante. Começa com o quê? Retirar lixo do nosso quintal. O problema maior nosso é qualquer coisa que ficar depositada no quintal, jogada, que possa acumular água, pode servir como criatório. Como aqui a caixa d'água destampada, ela é um ponto de reprodução facilitado. Então, se você não está usando a sua caixa d'água, você vira ela de boca para baixo, não deixa ela acumular água. Mesmo que você venha a tampar a sua caixa, qualquer furinho, abertura, ela entra e vem se reproduzir aqui dentro.
Outro ponto, mesmo que ela estiver bem vedada, tenha normalmente nas caixas, se coloca um caninho que chama caninho de extravasamento ou ladrão, pois ele consegue voar por dentro desse cano e fazer postura. Então, se a sua caixa d'água tem um caninho de extravasamento, coloque uma telinha preso nele para que o mosquito da dengue, né, o Aedes, não entre para fazer a postura na água. Lembrando-se bem, quem faz a pica você e faz a postura é a fêmea, porque ela precisa do seu sangue para poder alimentar as larvas dela dentro desse processo de reprodução. Outro ponto de foco que se encontra nos quintais, algumas borracharias ou beira de estradas, em terrenos baldios, é o pneu. O pneu é um ótimo acumulador de água que pode facilitar muito aqui a postura dos ovos do Aedes aegypti. Fora isso, também, se você tem cachorro, gato e você tem vasilha que coloque água, é importante de vez em quando lavar e esfregar para retirar os ovos. Por quê? Porque ela coloca o ovo bem nessa área aqui de limite da água com a parte que ainda não tem água. É aqui que ela vai colocar os seus ovos para poder fazer a reprodução das suas larvas. Ela nessa fase ela não precisa de alimento nenhum porque a larva já tem o seu sangue para ela poder se alimentar. Então você é o alimento das larvas e a sua casa é o criatório para ela poder se desenvolver. O ciclo está fechado dessa maneira. Tem pessoas fazendo aí, alguns órgãos aí científicos desenvolvendo produção em massa de Aedes aegypti, um macho estéril, tá? Então ele vai copular com a fêmea, mas os ovos não vão produzir nada. Isso aí é uma grande saída, tá? Então é melhor até do que a vacina. Aqui outro ponto, que é um ponto mais difícil da gente olhar, que é a calha da casa. Normalmente nos períodos de chuva, a calha ela acumula água e ela é um excelente criadouro. Aqui na região do Paranavaí agora é moda construir as casas com o telhado embutido. E aí o que acontece? Acabei de matar um pernilonguinho da dengue que entrou aqui em casa na hora que eu estou gravando o vídeo. E aí o que acontece? A gente tem dificuldade de subir no telhado para olhar essas calhas. Então, de vez em quando, é bom dar uma olhada lá dentro, porque a calha às vezes cede, ela pode formar alguma ponto rebaixado e acumular água. Podemos vencer esse inimigo mudando nossa postura, hábitos em nossa casa. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos, em mutirão, começar a ajudar os próprios vizinhos, e principalmente aqui a cidade tem muito idoso, né? De olhar as plantas, recolher o lixo e fazer limpeza. Normalmente algumas pessoas idosas têm aquele hábito de acumulador, né? Acha que tudo lá na frente vai precisar e acaba guardando para usar depois. E não usa nunca e vai acumulando lixo. Então, é importante aí, por exemplo, a gente criar o dia D de combate à dengue, onde se faça uma campanha para aquele dia todas as pessoas irem olhar o seu quintal com campanhas de mídia, para que a gente consiga convencer os nossos vizinhos para ajudar no combate e diminuir assim a incidência do mosquito e diminuindo assim a incidência da doença em nossa cidade. Aqui é um trabalho em mutirão, tá? Todas as imagens aqui foram feitas por inteligência artificial, tá? Então eu fui simplesmente descrevendo o que eu queria na imagem, foi colocando, mas aqui você vê aqui a garrafa destampada com água dentro. É normal encontrar aqui no meu jardim, na rua, as pessoas passam bebendo cerveja,
danoninho e jogam no meu jardim. E eu tenho que todo dia estar dando uma olhada e recolhendo esse lixo aí das pessoas que pela rua vão jogando. E aqui um trabalho num bairro aí, no final de uma vila, onde todo mundo está fazendo um mutirão de limpeza numa área de um terreno que não foi construído. E esses terrenos baldios são excelentes para a gente dar outros usos, né? Teve um prefeito há 40 anos atrás que deu incentivo para quem emprestasse o seu terreno que não estava construído para o vizinho plantar. E a prefeitura era a testemunha dessa parceria. Então, o que acontecia? Dessa forma, quem prestou o terreno ficava garantido, não tinha medo das pessoas poderem ocupar e construir, invadir o terreno dele. E, consequentemente, aquela pessoa que não tinha quintal tinha um espaço para plantar. Então tem alguns bairros aqui que eu tenho visto terrenos baldios com o plantio de feijão andu, ou feijão guandu, né? E aí a gente ia lá no bairro que chama, lá perto do Instituto Federal lá, né? Que é um bairro lá que eu encontrei bastante esse tipo de plantio, o bairro de Oásis, né? Tem bastante isso, eu acho que isso daí poderia ser incentivado aí, sim, o papel do poder público. Também aqui, ó, um terreno que era cheio de lixo, as pessoas recolheram o lixo e em mutirão construíram uma área de horta com temperos para eles poderem usufruir desse espaço e assim deixar a área limpa. E sempre podendo estar aqui, como você tem que vir aqui molhar, você todo dia vai percorrer esse quintal e procurando focos na hora que você vai molhar. Então aqui também um terreno ocioso, onde foi feito também um mutirão, retirado lixos e separar o que é para reciclagem e começar aqui para plantar alguma coisa para trazer um benefício para a comunidade. Aqui o pessoal também plantando, aqui os vizinhos se reunindo aqui para fazer uma horta em conjunto na casa de uma senhora idosa que ela não tem mais condição de fazer trabalhos físicos, então os vizinhos se uniram para fazer uma horta para ela e eles vão usufruir também dessa horta. Outra coisa importante de montar uma horta em casa, aproveitando essas áreas ociosas do quintal, é poder trazer as crianças, trazer os filhos, os netos, a conviver com a horta e também ajudando a mudar o hábito alimentar. As crianças hoje têm uma dificuldade muito grande de comer verdura e tem se aumentado bastante a questão da obesidade infantil. Então, pode ser uma atividade familiar, prazerosa e melhorando a nossa qualidade de vida. Outra coisa legal que algumas escolas têm aqui, que são os mutirões de retirada de qualquer resíduo que alguém jogou dentro dos espaços da escola, principalmente aqui as escolas têm quintais bem grandes, e junto com isso, você fazer a limpeza e começar com as crianças produzir hortas, fazer essa horta um processo educacional onde você possa trazer conhecimento de sala de aula para a prática, onde eles vão ter ideias de alimentação saudável, sustentabilidade, uso correto da água, entender sobre as pragas que aparecem na horta, como controla, né? E com várias ideias aqui bem simples aí de fazer hortas que fiquem fácil para as crianças cuidarem, até usando aqui blocos de concreto separado aqui onde cada criança vai montar o seu canteiro. Isso aqui é uma atividade bastante prazerosa, as crianças gostam muito
e isso é muito legal ter na horta, onde as crianças vão utilizar isso aqui como espaço educacional. Aqui uma horta numa escola, onde as crianças vêm fazer atividade. Esse trabalho em horta escolar é muito importante, principalmente aqui que tem uma incidência muito grande de crianças autistas, e essas crianças não gostam de ficar trancadas dentro de sala de aula. Ter um espaço para elas poderem caminhar, explorar o ambiente, se conectar com esse ambiente é importante dentro desse processo educacional. Aqui a gente vê aqui uma professora explicando as tarefas para as crianças num jardim de uma escola, onde eles vão fazer atividades. Aqui, meu sonho para a cidade de Paranavaí, que é restaurar essas casas de madeira e transformar essas casas de madeira num belíssimo quintal como esse. Porque esse quintal aqui, com certeza, não vai ter foco de mosquito da dengue, vai ter um equilíbrio em termo ambiental importante, onde você vai interagir com o ambiente e aproveitando. Que as casas aqui em Paranavaí, a grande maioria tem quintais muito grandes e a maioria deles hoje se encontram ociosos. Na minha casa é normal as pessoas serem recebidas não dentro de casa, mas no meu quintal, porque todo mundo gosta de sentar do lado de fora, usufruindo aí desse espaço tão gostoso que é os nossos quintais. Mudando o nosso hábito, onde o nosso quintal, em vez de ser lugar para jogar coisa velha que a gente não quer mais, transformar ele num jardim, numa horta, num espaço onde a gente pode realmente usufruir sem ter problema nenhum de doença na nossa casa, que nesse caso é a dengue. Tá bom? Então, vamos se unir e fazer a nossa parte. Até mais.